uma palavra para as mães, as que não são ainda, e para os pais. Creio que a gente vai ver alguns princípios que são para todos, mas especialmente para as mães que estão aqui. Não existe Dia das Mães, não existe Dia dos Pais, Dia Internacional da Mulher, Dia das Crianças, nada disso existe na Palavra de Deus. Boa parte é uma proposta estritamente comercial. Eu ouvi essa semana que o propósito era o aquecimento das vendas, porque o Dia das Mães é o dia que mais vende. Mãe é mãe enquanto tiver os seus filhos. Enquanto seus filhos viverem, é mãe. Assim como o pai, assim como uma criança é até passar pelas fases da adolescência, juventude. A mulher foi criada por Deus para ser ajudadora. E ainda que alguns digam hoje o contrário, e que defendam o contrário, nós cremos que a palavra de Deus continua sendo verdade e tem o melhor para as mulheres. E um dos papéis, uma das funções é ser mãe. Como hoje celebra-se esse dia, desconsiderando toda a parte comercial e com a exortação da minha esposa, com alguns irmãos também, que seria interessante nós falarmos sobre isso. Eu gostaria que nós pudéssemos ver e trazer, já que as mães hoje já foram bajuladas, né, já receberam presentes, eu queria fazer algumas exortações, né, já que a parte boa veio, talvez algumas exortações agora. E 5 exortações para ser mais preciso sobre esta maravilhosa dádiva e função que Deus deu às mães. Primeiro, e ela é a base para tudo, não tem como você fugir disso, é que você precisa conhecer a Deus. E aí tem um asterisco ali. Conhecer a Deus, à luz da palavra desse Deus, significa que você precisa nascer de novo. Mas o que tem a ver isso com o Dia das Mães? Tem que essa é a sua maior necessidade. É a maior necessidade de todo ser humano é conhecer a Deus, não saber a respeito de Deus, não participar de uma religião que fale de Deus, mas conhecer a Deus pessoalmente. A Bíblia diz que Deus criou tudo o que existe, e nessa criação Ele criou o homem e a mulher, criou para um relacionamento, mas que o homem e a mulher, eles disseram não para esse relacionamento. A esse não a Bíblia chama de pecado. Eu conversava com meu pai hoje e na reportagem de capa da Folha de Londrina tinha uma mãe com uma criança deficiente. E eu falei, e meu pai falou, é triste isso, pai, isso aí é por causa do pecado. Não porque a mãe
tenha pecado, mas porque um dia o pecado entrou e tudo que tem de mal nesse mundo, inclusive doença, veio por causa do pecado. E nesse estado de pecado que eu e você nascemos, nós não temos relacionamento com Deus, nem mesmo se nós participarmos dessa ou daquela religião. Participar de uma religião não nos leva a um relacionamento com Deus. Nós precisamos de uma experiência, de uma transformação que Jesus chama de nascer de novo. Para que essa realidade com a qual eu e você nascemos, de pecado, seja transformada e aí então nós possamos ter um relacionamento com Deus. De onde vem o nascer de novo? Do Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos de 1 a 3, quando Jesus diz, não coincidentemente para um religioso, que a necessidade dele era nascer de novo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que está acontecendo aqui? Jesus estava realizando muitos milagres, ele estava anunciando o reino, pregando a palavra. Muitos religiosos estavam incomodados com o que Jesus estava fazendo e dizendo. Um desses religiosos era esse homem que se chamava Nicodemos e que foi incomodado, eu creio, pela ação do Espírito de Deus na vida dele. E ele foi conversar com Jesus. E então, ele como um religioso, faz aquela argumentação que todo religioso tem normalmente de hipocrisia. Ele quer tentar fazer algum tipo de média com Jesus. Jesus, como ele é a verdade, e a verdade em pessoa trata com a verdade no falar, ele foi bem claro para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Jesus não disse que ele tem que parar de fazer alguma coisa para começar a fazer outra. Jesus não disse para ele que tem que sair de uma religião e ir para outra. Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Mas o que é nascer de novo? O que Jesus quis dizer com isso? E eu me lembro uma vez que nós trouxemos a palavra exatamente sobre esse texto, e toda a ênfase foi novo nascimento. E aí, alguém que ouviu depois, ela falou assim, eu só não entendi uma coisa, o que é nascer de novo? Nicodemos também não entendeu, versículo 4. Perguntou Nicodemos, como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aí entra um ponto importante. É que ninguém pode entender isso a partir da sua própria mente, absolutamente ninguém. Se Deus não abrir os olhos do entendimento, nosso coração, e revelar isso, todos nós vamos agir como Nicodemos agiu. Mas nascer de novo, do que o senhor está falando? E se você às vezes já ouviu algumas vezes isso, e não sabe o que é nascer de novo, essa é a sua maior necessidade.
E se você tem um incômodo e diz, puxa, eu não sei, eu não tenho certeza. Você precisa chegar aí diante de Deus e falar assim, meu Deus, revela isso para mim. O que é nascer de novo? E eu diria que essa deve ser a sua mais urgente oração. Meu Deus, revela para mim o que é nascer de novo. Jesus vai responder para ele o que é nascer de novo. E nós vamos ver o que a palavra diz, o que Jesus disse. Porque essa revelação vem por Deus, só Deus pode, mas Ele revela pela palavra dEle. E sempre quando nós lançamos a palavra, a nossa esperança é que Ele faça isso. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, não uma verdade, eu digo-lhe a verdade, uma única verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus você pode chamar de céu, você pode chamar de vida eterna na presença de Deus, você pode chamar de salvação. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água, aqui ainda que haja o batismo, por exemplo, seja feito com água, e ele represente algo que o batismo é uma representação para aqueles que já nasceram de novo. Aqui a água significa também palavra, por isso anunciar a palavra é fundamental. Ninguém pode nascer ou entrar no reino de Deus se não nascer da água, a palavra e do Espírito. O Espírito aí é o Espírito Santo que revela isso e que abre o nosso entendimento, e quando ele abre eu entendo, eu compreendo e ninguém mais tira aquilo de mim. Aí Jesus continua, o que nasce da carne é carne. Ele está falando, todos nós aqui nascemos fisicamente, é isso que Jesus está dizendo, o que nasce da carne, nasce fisicamente, é carne. Mas o que nasce do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que é quem revela, é Espírito. Por quê? Porque nós nascemos em pecado, somos pecadores, isso significa que nós estamos mortos espiritualmente, precisa então nascer de novo. Aí ele continua, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, ou em outras palavras, que é isso que você precisa, que cada um de nós precisamos. Não fique surpreso, porque essa é a sua necessidade. De eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. Você e vocês, todos nós. Você, Nicodemos, e todos nós. E vocês, mães que estão aqui. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como é que se explica? Não sei. Eu só sei que aqueles que creem sabem que o Espírito revelou para eles que eles creem. Como se nasce de novo? Nascer de novo é isso, mas como se nasce de novo? Jesus vai continuar um pouco à frente, dos versículos 16 a 19. Porque Deus tanto amou o mundo aqui não é a parte física, são os homens, as mulheres. Deus amou tanto o ser humano, que são pecadores, lembra que nós somos pecadores, que Ele deu. Deu é dádiva, é de graça. Deus deu. Não envolve mérito. Algo que aquele homem tentava se pautar, mas não tinha condição. Deus, Ele amou tanto você, Nicodemos, Ele tanto me amou, cada um de nós aqui, que Ele deu Jesus. Ele deu o seu Filho. Não foi pouca coisa que Deus deu. Deus deu o seu único Filho. E aí, nós pais, especialmente as mães, já começam a entender um pouco, tentar compreender o tamanho, a dimensão desse amor. De dar um filho
para quem não quer, que o rejeita. Ele deu esse filho com um objetivo, para que todo aquele que nele crê, novamente, Jesus não está falando de regras, não está falando de uma religião, ele está falando de uma pessoa. Deus deu o seu filho para que todo aquele que crer no seu filho não pereça. Perecer é não nascer de novo, é não entrar no reino de Deus, é estar fora da presença de Deus para sempre. Deus deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos têm vida eterna. Acontece que uns terão a vida eterna na presença de Deus e outros fora da presença de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio de Jesus. Eu digo a verdade para você, Nicodemos. Só há um meio. Eu. Jesus está dizendo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Fosse salvo por meio dele, não de uma religião. O que é triste que a maioria confunde. Quem nele crê, quem crê em Cristo, não é condenado, não vai perecer, nasce de novo. Como é que se nasce de novo? Crendo em Cristo, no que Ele fez, na sua morte e ressurreição, por mim e por você, e recebendo isso pela fé. Quem opera essa fé é o próprio Deus. Nascer de novo é crer no que Cristo fez. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E esse é o julgamento. A luz, que é Cristo, veio ao mundo. Por que as pessoas não recebem o novo nascimento? Porque elas amam o pecado. Você pode pensar em qualquer forma, inclusive religião. Nicodemos foi um religioso que foi tratado pelo Espírito de Deus e que nasceu de novo. Outros religiosos no mesmo nível dele amavam mais a sua religião do que receberam o Evangelho. E o que os impedia era o amor ao pecado da religião, a sua religião. O julgamento é este, a luz é Cristo, veio ao mundo, a esse mundo que ele deu o seu Filho. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Todo mundo aqui precisa nascer de novo. Você tem certeza da sua nova vida em Cristo, novo nascimento? Isso é experimental, é experiência para você. Essa é a base para as outras exortações. Se você crê, se você já nasceu de novo, como mãe, significa que Cristo é Senhor da sua vida. Quando nós nascemos de novo, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, mas Cristo passa a ser Senhor das nossas vidas. Senhor é dono. Jesus deve ser Senhor da sua vida como mãe. Como é que isso se dá? O segundo ponto é que você, como mãe, precisa conduzir os seus filhos a Deus. Não uma religião. Não dá-lhe regras. Não, precisa falar de Cristo. É claro que há um momento, especialmente na infância, onde você vai ensiná-los práticas. Você vai mostrar o que é certo e o que é errado. Você vai ajudar na formação do caráter, porque ele não sabe discernir ainda. Mas paralelo a isso e junto disso, você vai sempre falar de Jesus para ele. Do novo nascimento. Anunciar o que Cristo fez.
Antes de você nascer de novo, você que confessa e que crê, você não amava a Deus. Seu Deus era você mesma. Você não buscava Deus, mas porque Ele quis, Ele revelou isso em você e para você. E agora Ele habita em você. Uma das formas da habitação é que você, tendo um mínimo de compreensão, porque nós jamais vamos ter totalmente compreensão do que Ele fez, você vai querer que outras pessoas ouçam dele. E quem mais próximo que não os seus filhos? Deus fez isso por amar você, fez isso de graça. Por isso agora, se você o ama porque Ele te amou primeiro, Ele diz assim para você: ide por todo mundo e pregue o Evangelho, começa na sua casa. Como deve ser esse amor por Ele? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Antes nós não amávamos a Deus, nós não queríamos a Deus, nós não buscávamos a Deus, mas Ele, quando nos levou a nascer de novo, nós o amamos. Mas Ele quer um amor intenso, como esse descrito aqui. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, significa que você deseja honrá-lo, obedecê-lo em tudo. Significa que você, por amor a Ele e por gratidão ao que Ele fez, que você deve amar. Mas o que isso tem a ver com conduzir os filhos? Porque o texto continua dizendo isso. Versículos 6 e 7. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Como, Senhor? Como eu amo o Senhor? Que todas essas palavras, que palavra? Palavra de Deus. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, que todas essas palavras, em essência, pregar o Evangelho. O Evangelho. Nós estávamos conversando ontem, numa mesa com alguns irmãos, e o pastor Paulo Bornelli colocou um ponto importante, de que o maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa é operar o novo nascimento, a regeneração, a conversão. Então a maior necessidade que você tem é falar de Cristo. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno, Deus está ordenando, estejam em seu coração. Por isso que não tem como falar, ninguém pode dar o que não tem. Por isso que antes de poder falar, precisa passar pela experiência da regeneração, novo nascimento. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Todas essas palavras, a palavra de Deus com persistência. Se são crianças, você vai ensiná-las na prática. Você vai ensinar a não mentir, você vai ensinar a obedecer, você vai ensinar a não falar palavra feia. Mas muito mais do que isso, você vai falar de Cristo. Porque sem Cristo eles não têm condição. Mas o que é que esse com persistência? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Como é que é? Converse. Relacionamento. Uma das frases de um pastor que eu gosto muito chama-se Irving Lutzer. Ele disse essa frase que me marcou: regras sem relacionamento igual a rebelião. Regras sem relacionamento igual a rebelião. Converse, é relacionamento. Não é, filho, agora tem um monte de coisa aqui, regrinha que você tem que seguir. E ai de você se você não seguir. Não, é relacionamento. É intimidade. É falar da palavra, mas é conversar.
Converse sobre elas o quê? Sobre as palavras, a palavra, enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Bom, está claro aqui para qualquer um que é a toda hora, não é? É a toda hora. Não é a hora, agora domingo 7 horas, agora é a hora. Não. Todas essas palavras estejam em seu coração, ensine-as com persistência, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, a toda hora. Fanatismo, tá bom. E daí? E daí que os outros digam que é fanatismo? Não há nada mais importante para você, mãe. É claro que o contexto aqui é para os pais. Mas e se o seu marido for um incrédulo? E se o seu marido for um negligente? E se você for viúva, divorciada? Então eu creio que a gente pode trazer para esse contexto. Se você, mãe, crê, nasceu de novo, é sua responsabilidade. Ao ver verdades como essa, talvez você, como mãe, eu penso várias vezes isso como pai, Senhor, eu errei tantas vezes isso. Senhor, como eu errei, eu tenho errado. Aí, uma exortação é que você vai falhar. Se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Nós vamos errar. Você vai errar. Mas que tipo de exortação é essa aí? É a exortação de que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E que você vendo isso, se você crê, você está concordando com o que eu estou dizendo. Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo que inspirou a palavra habita em você. E quando você ouve dessas verdades, você vê que falha, vem uma tristeza. Você pode ter certeza de que no trono da graça a gente tem sempre acesso. Que essas misericórdias se renovam sempre para nós, mesmo que nós precisamos delas. Obviamente não é para que você se acomode. Não. A graça não é desculpa para viver no pecado. É que quando nós errarmos, nós temos essa graça, essa misericórdia. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu sei do seu perdão, nunca foi problema para mim. Mas eu quero, por amor ao Senhor, nessa área específica, como mãe, ensinar os meus filhos. Falar do Senhor para eles. Se você errar muitas vezes, esse é um texto que a gente gosta. Mateus 18, 21 a 22, note que é Deus falando para um homem. Se Deus estabelece esse padrão para o homem, então eu e você podemos ficar tranquilos diante do Deus que estabeleceu esse padrão. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Coisa de religioso isso aí. Isso é coisa de religioso. Até 7. Jesus respondeu e lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Não são 490 vezes, quantas vezes forem necessárias. Se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? Quantas forem necessárias. E quando eu for diante de Deus, quantas vezes Ele vai me perdoar? A certeza do perdão em Cristo não é para que pequemos, mas para que, se pecarmos, saibamos que já fomos perdoados em Cristo. Mas, e se pecarmos muitas vezes?
podemos ter a certeza do perdão em Cristo. Isso não cabe na mente de religioso. Tá bom, mas como mãe, como é que você pode errar menos com seus filhos? Você precisa depender totalmente de Deus. Totalmente de Deus. E aí um texto que eu escrevi aqui, perdoe-me se eu estou sendo repetitivo, mas eu estou retirando esse pedido de perdão aqui. João 15. João capítulo 15, os versículos 4 e 5 diz assim: como é que você, mãe, pode errar menos nesse caminho de falar de Cristo para os seus filhos? Aqui é imperativo. Jesus está dizendo para você, para nós, é uma ordenança. Permaneçam. O que é permanecer? É continuar, é viver, é manter-se, é esperar. Permaneçam nas minhas regras. É isso que está dizendo o texto? Não. Permaneçam em mim. Por isso que não tem nada a ver com regra. Por isso que é relacionamento. Permaneçam em mim. Quem disse isso? Jesus. Quem é Jesus? Aquele que falou do novo nascimento, que morreu por nós, que nos fez morrer, que nos deu uma nova vida na sua ressurreição e que habita em nós pelo Espírito. Então é Ele quem faz, não sou eu. Permaneçam em mim. E Jesus está prometendo. E você pode tomar posse. Tem muita coisa aí que você toma posse, não, esse aí, toma posse disso aí não. Mas isso aqui eu e você podemos tomar posse, de que se nós permanecermos nele, ele vai permanecer em nós. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Por quê? Por que a gente tem que permanecer? Porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Jesus está se identificando com a videira. Quando um ramo é cortado e jogado no chão, produz alguma coisa? Não. Por isso precisa estar em Cristo. Você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Tem como ensinar os filhos sem depender totalmente dele? Não. Do modo como ele quer? Não. No braço você até consegue. Eu sei como é isso. Eu sou bom nisso. No braço a gente consegue. Mas ele não quer braço. Ele não quer carne. Ele quer ele agindo. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Por que Jesus está fazendo essa associação de fruto aqui? Quando a palavra diz fruto, o que vem à sua mente? Quando a palavra diz fruto, o que vem à sua mente? E a minha mente vem assim, fruto. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, paz, alegria. Fruto do Espírito para ensinar meu filho. Sem ele eu não posso manifestar. Sem ele é regra. Sem ele eu mando e você faz. É por isso que a gente erra. Eu estava conversando com a Carla sobre isso hoje. É por isso que a gente erra na dose. Qualquer dose que vier a partir de nós está errado. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos contextualizar.
na educação dos nossos filhos, falando de Cristo, com o fruto do Espírito. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem permanecer em Cristo, as mães, os pais, serve para nós também, né? A gente não pode fazer nada. Nós erramos porque nós não permanecemos nele. Eu sei que o ramo da videira, da laranjeira, do limoeiro, preso no pé, permanece lá e ele dá fruto. Eu sei, essa figura eu estou entendendo. Agora, como é que eu permaneço em Cristo? Como é que na prática eu permaneço em Cristo? E aí não tem jeito também. Foi pelos meios que ele estabeleceu na palavra dele. E é o quinto e último, você precisa de tempo com ele. Não tem como. Eu tenho reparado assim, eu estou sendo muito repetitivo ultimamente. Assim. Eu estou falando das mesmas coisas toda hora. Acho que está ficando cansativo. Para mim não está, não. Se nós não andarmos com ele, nós vamos sempre fazer as mesmas coisas. Nós temos o perdão. A questão não é o perdão. Mas nós não vamos crescer na graça e no conhecimento. Nós não vamos ter vitória sobre o pecado. É necessário que você, mãe, tenha tempo com Deus. Tempo com Deus é permanecer em Cristo. É muito prático. Eu fiz um cálculo aqui, muito exato. Uma semana tem 7 dias. Olha que descoberta incrível que eu fiz. De 24 horas, são 168 horas. O culto que você vem, quando você vem, tem 1h30. Isso representa 0,9% do seu tempo na semana. Bom, de uma coisa eu sei, isso não é permanecer em Cristo de jeito nenhum. Você considera, então, você não entendeu o que é permanecer. Eu queria desafiar você a ler Colossenses capítulo 3, não agora aqui, mas que você desse um passo de fé e eu vou ler Colossenses capítulo 3 essa semana. Aí você vai ter algumas características mais práticas ainda do que é permanecer em Cristo. É bem rapidinho. E para resumir, o que é permanecer em Cristo, Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Lembra que todas essas palavras que eu agora ordeno, ensina os seus filhos. Quais palavras? A palavra de Cristo. Com persistência, todo momento. Como é que você vai dar o que você não tem? Não vai. Não vai. Muito praticamente, separe um tempo, se você já não faz, já faz, graças a Deus, aumente ele. Separe um tempo todo dia. Leia a palavra. Separe um tempo todo dia. Fale com ele. Fale disso aqui. Senhor, eu estava falando com a Carla hoje. Senhor, me capacita a não tratar os meus filhos dessa forma. A não negociar em hipótese alguma a tua palavra e a verdade. Mas tratar a verdade como o Senhor faz, com amor, com graça, com misericórdia. Ore, fale com Ele. Participe, comunhão, com outros irmãos. Nós precisamos andar juntos, nos relacionar.
Há vários meios de ter contato com a palavra. Ouça homens comprometidos com a palavra. Tem muito. Leia livros. Começa hoje com um livrinho que você vai receber hoje de presente, mãe. Bem pequenininho. Tenha tempo com Deus.